Pode mandar ver. Deixa eu só abrir aqui, né? Só um segundinho. Então, só é Global System na empresa. Hernani. Oi, vamos lá. Eu pedi só o seguinte, faz só a apresentação de qual é a empresa, de que se trata e passa para o Hernani, tá bom? Tá bom, beleza. Vamos lá, Hernani. O Hernani, ele é o sócio proprietário aí da GS. Qual é que é o nome da empresa? GS? É Icon. Icon, tá certo. Tá. O GIS é o produto, né? É o produto, perfeito. É o produto. E é uma solução voltada para a Covid, que foi desenvolvida para atender especificamente a Covid. Hernani, por favor. Vamos lá. Então, Leão, eu sou diretor da Icon. A Icon, ela é uma das maiores empresas hoje do Brasil de gestão tributária. Ela tem soluções para gestão tributária, atendendo vários estados, municípios. E nós temos também uma área muito forte de saúde, educação e programas sociais. E eu cuido da área de saúde lá. E nós pegamos uma solução que nós já temos para gestão epidemiológica e transformamos ela para atender a questão do Covid-19 com o uso de ferramentas de telemedicina, né? Então, eu vou passar um PPT mais para explicar o escopo da solução, para ser como um tutorial. Eu acho que fica mais claro o entendimento. Deixa eu abrir ele aqui. Um segundinho só. E aí eu vou compartilhar a minha tela. Um botãozinho embaixo aí, verde. Share screen. Isso, muito bem. Está vendo a minha tela? Tranquilo. Eu não vou passar o PPT inteiro, mas depois eu te mando ele, Leon. Tá? Eu vou mais, para a gente ser bem objetivo, eu vou mais no fluxo aqui da solução propriamente dita, e aí a gente vai vendo alguns pontos. Tá? Tá ótimo. Deixa ele abrir aqui só. O que é a solução? Ele é um app, né, que o cidadão vai baixar e, através desse app, ele vai ter todo o seu processo de cadastramento e comunicação com uma central de atendimento de telemedicina. Tá? O grande objetivo do produto além de atender a população, principalmente evitar que esse cidadão vá para uma unidade de saúde de forma desnecessária, né? E hoje nós estamos vendo algumas soluções no mercado que elas estão trabalhando com telemedicina, mas eles estão liberando atendimentos de telemedicina diretamente para o cidadão. Isso é interessante, é bacana? Sem dúvida. Mas o que acaba ocorrendo? Acaba tendo uma sobrecarga muito grande dessa central, porque qualquer pessoa está apta a ligar para essa central e fazer um atendimento. A gente imaginou de uma forma diferente, a gente imaginou um processo escalonado, né? Onde o cidadão ele tem esse app que ele pode baixar, né? Em qualquer loja, no seu celular, e aí ele vai fazer o seu cadastro. A partir do momento que ele faz o seu cadastro, ele vai identificar o seu nome, o seu endereço, né? Porque a gente vai trabalhar toda essa informação de forma georreferenciada, tá? E ele vai fazer o seu cadastro e, a partir daí, ele vai trabalhar com um protocolo de
triagem para o Covid-19 no próprio app. Então, ele vai ter ali uma série de perguntas que são encadeadas para que ele possa ter uma classificação automática de risco em relação à contaminação dele ou não. Diferencial desse nosso processo. O SUS soltou também um app que faz essa triagem, o Einstein soltou, tem algumas soluções fazendo isso. Eu diria que o grande diferencial nosso é que a gente, acho que é a única solução que está usando efetivamente o protocolo da OMS para fazer essa triagem. Então, a gente usa exatamente o protocolo preconizado pela OMS e qualquer alteração que vai sendo feita nesse protocolo, a gente já vai incorporando automaticamente na solução. Hernani, então ele pode desculpa falar. a gente interrompendo, porque a gente também está debatendo. Obviamente, esse aplicativo, o cidadão baixa, é gratuito. Gratuito. Okay. Gratuito. Tá? A prefeitura disponibiliza isso porque, vamos dizer assim, é o modelo de atendimento da prefeitura. Tá? É uma solução white label, né, Hernani? Isso. Vai com o logo da prefeitura. Vai com o logo da prefeitura. Totalmente white label. Tá? Então, ele vai baixar e, a partir daí, ele vai fazer... Depois eu vou demonstrar aqui a aplicação, tá? Mas ele vai fazer a sua classificação de risco. Então, ele vai responder ali as perguntas. Se ele está com febre, o quanto ele está de febre, se ele está com tosse, as características dele, não só sintomáticas, mas também de comorbidades, né? Porque muitos desses protocolos, às vezes o cara indica que ele está com tosse, uma tosse seca, só que na realidade ele tem asma. Então não é um problema do Covid, é um problema que já é oriundo, ele já possui esse problema anteriormente. Né? Bom, vamos lá. Então ele vai fazer essa classificação, tá? E essa classificação ela vai dar 3 possibilidades. Ele pode ter apenas, vai dar verde. O que é o verde? Ele não possui sintomas de ter Covid. E aí o próprio sistema vai falar para ele, olha, você não possui sintomas e vai orientar. Aquelas orientações básicas. Lave a mão, mantenha-se em isolamento, por aí vai. Pode dar amarelo. Amarelo, o sistema vai informar, olha, você não possui indícios de ter Covid, mas tem alguns fatores de risco. Mantenha-se em quarentena e vai também orientar. Agora, se ele der vermelho, o sistema vai mostrar para ele quais são os sintomas que estão gerando essa classificação de risco vermelha e vai informar para ele, olha, você possui indícios de estar contaminado com coronavírus, mantenha-se em isolamento que a nossa central de atendimento irá entrar em contato. E aí vem o diferencial, porque este paciente, esse cidadão que deu vermelho, automaticamente ele abre uma lista de espera para que uma central de atendimento, via o próprio app, ou seja, médicos e enfermeiros, entrem em contato com esse cidadão para poder, via telemedicina, para poder fazer mais alguma averiguação. Fazer essa averiguação. Claro. Então, a hora que dá isso, isso que é importante na solução. Não é qualquer um da população que entra em contato com a central de telemedicina. É a central que entra em contato com o cidadão quando ele deu uma classificação vermelha. Tá? Então, a hora que ele entra aqui, ele vai bater. Olha lá, um paciente grave, ele recebe uma orientação clínica por telemedicina, chat ou vídeo, tá? E aí, nessa orientação, ele também vai poder ter 3 possibilidades. Não confirmou os sintomas dele, então a central de telemedicina apenas orienta.
ela pode colocar esse paciente em monitoramento, ou seja, tem indícios, mas não são conclusivos. Em monitoramento, a própria central vai retornar a ligação para ele em X tempo, ou pode dar encaminhamento para uma unidade. Então, se ele falar, não, realmente você tem esses sintomas, eu preciso te encaminhar para uma unidade. Ele já tem todas as unidades de saúde georreferenciadas, tá? As unidades que são preconizadas para o atendimento do coronavírus, e aí ele vai encaminhar essa pessoa para uma unidade. Só que tudo isso via o próprio app do cidadão, tá? Quando ele encaminha essa pessoa para a unidade, o cidadão vai receber no próprio app um aviso de encaminhamento para que, quando ele chegue na unidade, ele não vá entrar numa fila normal. Ele já é orientado para ir para uma fila separada. Por quê? Porque ele corre risco de contagiar as demais pessoas. Então, é um processo encadeado. Ele primeiro faz a triagem pelo próprio app. Aquilo que deu uma triagem vermelha de risco, o médico ou a enfermeira, via telemedicina, chat ou vídeo, vai atendê-lo e vai ou orientá-lo, ou colocá-lo em monitoramento, ou encaminhá-lo para a unidade. E quando ele é encaminhado para a unidade, ele recebe um encaminhamento que vai diferenciar o atendimento dessa unidade, porque ele já passou por essa consulta. Ele chega de forma diferenciada. E tudo isso vai gerar um painel de gestão com todas as informações de características do cidadão, idade, sexo, região, e também de forma georreferenciada. Então, eu consigo olhar no mapa plotado todos os o perfil epidemiológico da onde está, como está a minha população. Então, bem assim, a grosso modo, esta é a solução, tá? É este encadeamento de ações usando um app, usando a triagem pelo protocolo da OMS e depois a ferramenta de orientação e atendimento via chat ou vídeo, ferramentas de telemedicina. Ficou claro, Leon? Assim, pelo que eu estou entendendo, tem algumas situações que podem ajudar na dinâmica do atendimento cidadão. Primeiro, porque não há uma central telefônica, o que muitas vezes dá aquela engasgada, né, entope, acaba que as pessoas não conseguem ter canais de linha telefônica suficiente para poder atender a população toda, a pessoa liga e a ligação cai, ou etc. E tal. No caso, é como se fosse o grupo de WhatsApp, por exemplo, ou seja, você não precisa ter uma linha dedicada para isso. Isso apenas é um canal onde várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo. A concorrência da comunicação é uma concorrência mais tranquila, você manda para o WhatsApp. O outro é porque você não precisa colocar uma central com todas as pessoas fisicamente no mesmo lugar, igual como qualquer grupo de WhatsApp, etc. As pessoas podem estar distribuídas e trabalhando em outras atividades, inclusive, entendeu? Pode-se fazer uma escala de trabalho com mais tranquilidade. Então, profissionais que podem, inclusive, estar em casa fazendo algum trabalho, podem estar atendendo também. E assim, perfeito. E isso, Leon, se você me permitir, e se você me permitir só complementar isso, por favor. Como o sistema ele vai gerando uma fila de espera, você, através da gestão dessa fila de espera, também consegue identificar se você coloca mais ou menos profissionais em determinados momentos. E colocar o profissional como você disse, da casa dele mesmo, ele pode estar trabalhando, você apenas habilita o profissional ao acesso à demanda reprimida. Então, você começa a ter uma visão de demanda reprimida versus a sua oferta. Além de que você consegue, como o aplicativo registra, a princípio, né, para uma identificação inicial,
o nível de gravidade da situação, quando você retornar, você também vai retornar vamos dizer assim, o contato com o cidadão a partir desses níveis também. Então, numa central telefônica, você não tem como fazer esse mapeamento. No caso do aplicativo, como você tem esses diversos status, vamos dizer assim, você vai poder entrar em contato para situações mais prioritárias do que as outras. Isso, e como já cai para a central os indícios da triagem que o próprio cidadão fez, ela já, vamos dizer assim, ela inicia o atendimento já abordando, olha, você disse aqui que você está com febre mais de 40 graus, há quantos dias? Ela já começa o atendimento em cima dos próprios indicadores que o cidadão forneceu. Né? Tem um Isso chat dá muita segurança. Tem um chat nesse aplicativo? É um chat, é via chat ou vídeo. Então, os dois. Eu vou mostrar aqui, mas é via chat. Então, ele vai falando com o médico ou com a enfermeira. E se o médico ou a enfermeira, a qualquer momento do chat, achar interessante abrir o vídeo para falar com o cidadão, isso acaba dando uma segurança muito grande para o cidadão também. Porque ele vê que é um profissional de saúde que está ali do outro lado, lhe atendendo. É uma consulta, né? Na realidade, é uma teleorientação, né? Uma teleorientação. É uma teleorientação. Até porque o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, tem restrição muito séria você fazer atendimento por telemedicina, que para ela precisa ter 2 médicos, um em cada ponta para poder você fazer isso. Mas esse, no caso, é um apoio por causa da situação da pandemia. Da pandemia. Tá. E agora foi liberado, tem uma resolução que liberou o próprio atendimento de telemedicina nesta fase da pandemia. Né? Se bem que o que a gente está falando aqui, como a gente não vai dar receita, como a gente não vai... Não, é uma orientação para definir se esse paciente precisa ser encaminhado para uma unidade de saúde ou não. Porque o grande objetivo, maior objetivo de tudo, além de atender a população, é evitar que ele vá para uma unidade de saúde de forma desnecessária e acabe contaminando, né, pessoas que não deveriam estar ali e estão. Né? É você ter um processo mais direcionado. Benefícios, né? Primeiro, importantíssimo, o modelo de rápida implementação e resolutividade. A gente faz isso à distância em 1 semana, 10 dias, vai para o ar. Né? Agilidade no atendimento e orientação da população, a triagem, o fato desse processo de triagem usar o protocolo oficial da OMS dá uma credibilidade muito grande para o processo. Né? A classificação do cidadão de acordo com o risco epidemiológico, né? O atendimento remoto via chat ou vídeo, telemedicina, que gera uma maior segurança do paciente profissional, né? Resguarda o profissional de saúde também, uma redução de custos. Eu não citei, mas ele vai gerar um prontuário online dos pacientes atendidos pela central. Tudo isso fica registrado para que depois você tenha todos esses indicadores. Tá? Ele vai gerenciar e reduzir demandas de atendimento nas unidades de saúde, evitando superlotação. Inteligência e análise dinâmica de dados sobre o atendimento de forma georreferenciada e uma estrutura de gestão epidemiológica. Um ponto importante. Toda a contratação do serviço neste momento, a gente está procurando fazer pela própria questão do tempo, baseado na lei 13.979, que é a dispensa de licitação para aquisição de bens voltados ao coronavírus. Tá? Então, Osasco, por exemplo, que saiu uma reportagem agora, usando o aplicativo na Globo News, entre ele olhar a solução e efetivamente realizar a contratação, ele levou 12 dias. Né? Então, um modelo muito rápido. E dentro deste processo, a gente faz toda a parte, ela é uma solução em nuvem, então ela já vai embarcada, a gente leva a solução completa. Então, para você colocar em funcionamento, ela é muito, muito rápida.
muito efetiva, tá? E um outro ponto importante é, passado essa fase do coronavírus, que é o que a legislação permite, a contratação aí por 6 meses, esta mesma solução que a gente está vendo para o coronavírus, a critério da prefeitura, se ela quiser, aí sim, fazer um processo licitatório e dar continuidade como uma gestão epidemiológica, o mesmo conceito que eu falei do coronavírus, ele vai valer para H1N1, dengue, chikungunya, febre amarela. Então, ele faz da mesma forma uma gestão epidemiológica para o município. Então, por que eu estou frisando isso? Porque não é um investimento que, a critério da prefeitura, depois de 6 meses, passou o coronavírus, você pega tudo, recolhe e joga fora. Não, ele pode ter continuidade, ele tem perenidade, porque ele tem uma efetividade muito grande em relação à necessidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que aqui você fala do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, nesse caso, ele vai guardar informações dos acontecimentos durante esse processo, porque tem uma série de coisas que fazem parte de um prontuário eletrônico que você não vai ter. Nós temos um prontuário eletrônico, a prefeitura, que foi até a nossa equipe aqui, da qual pertence, eu vim para a prefeitura para fazer isso, que é o que a gente chama de prontuário carioca. O prontuário carioca é um prontuário eletrônico que ele é único, ele está implantado nos grandes hospitais de emergência e assim por diante. Vamos implantar em 32 unidades. Lá a gente guarda 1000 coisas. Sim. Aí é um prontuário mais completo, tem resultado de exame, tem todas as evoluções, seja lá de que doença forem. Aí, no caso, seria interessante se a gente pudesse ter os dados que foram colhidos durante todo esse processo, caso ia ser adotada a sua solução, desses dados serem exportados para o nosso sistema, para a gente ter registrado lá no prontuário do cidadão que ele teve aqueles sintomas, que foi diagnosticado e que ele foi encaminhado para uma unidade, porque existe unidade de diversos tipos no município. Nem todas utilizam o nosso prontuário eletrônico. Eventualmente, ele foi para uma unidade de atenção básica, cujo software que está lá é um outro. Mas vale a pena, no nosso prontuário, estarem registradas todas esses acontecimentos, vamos dizer assim. Então, seria interessante que vocês exportassem para a gente, caso venha adotar essa solução. O que você acha? A ideia, Leão, é justamente essa. A gente, lógico, quando eu estou falando de prontuário, ele vai ter a abrangência apenas dos acontecimentos da central, né? De como foi a triagem, de como foi o encaminhamento. Mas a ideia é justamente essa, você poder depois jogar isso como um histórico do paciente no sistema principal do município. Tá ótimo. Vamos dar uma olhadinha no sistema? Eu vou simular aqui. É lógico que quando você faz no app, né? Não sei se você está vendo, esse aqui é o app, né? Eu vou simular aqui na web, tá? Então, ele fica um pouquinho diferente, só para a gente conseguir te mostrar. Ele é responsivo? Eu vou mostrar aqui. Ele é responsivo? Ele é um app mesmo. Não, tá? app não é app web, não. Ele é um app web. Desculpa, ele é um app. Ele é uma aplicação que você baixa na loja do Google, na loja da Apple, tá? Agora, eu posso simular ele na web, que é o que eu vou fazer aqui agora. Ele tem uma página web que, se alguém não tiver um celular e quiser usar na web, também pode. Eu vou parar um pouco aqui a gravação. Um usuário que é sou eu, é o cidadão, tá? E eu criei aqui um outro usuário, vou chamar aqui ele de forma para abrir um outro browser, né? Como ele sendo o médico, só para a gente fazer essa ponte. Tá vendo aqui o médico, né? Tá dando para ver bem? Onde está aqui novo atendimento?
Isso, ó, eu tenho um aqui que está a minha foto, né? Certo? E tem um usuário que é o usuário médico. Tá? Tá, o usuário médico eu não estou vendo, está na outra aba, não é isso? Isso. Ele não muda, ele não faz essa... Você está tentando mudar aí? Eu estou mudando aqui, eu estou navegando aqui no meu. Aí não... Para Não. você... Então vou o fazer o João... seguinte, mostra primeiro Vou mostrar o primeiro. cidadão, depois você mostra o médico, ok? Ok, ok. Então vamos lá, entrei com o cidadão, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu cadastro, né? Então eu já tenho aqui o meu cadastro montado, mas eu vou entrar aqui com nome, e-mail, CPF, o meu telefone e principalmente o meu CEP, para que eu possa ter essa pessoa de forma georreferenciada, tá? Se o município tiver um cadastro que ele queira usar como base, em vez de ser feito o cadastro inteiro, se o município já tiver um cadastro que ele acha que está bem estruturado e confiável, a gente pode consumir esse cadastro. Então, a hora que o cidadão entra com o CPF dele, já vai lá e já traz todos os dados dele. Tá? Facilita. Senão, ele vai fazer o cadastro dele ali, tá? E vai estar apto a usar a solução. Então, a hora que ele abre a solução, ele vai ter ali coronavírus, né? Então, ele começa a fazer a triagem que é via esse protocolo da OMS. Então, qual o seu sexo? Masculino. Qual a minha idade? 49 anos. Então, ele começa a me perguntar, histórico de doença pulmonar crônica? Não. Histórico de insuficiência cardíaca? Ele começa a ver as comorbidades, né? Atualmente com câncer, eu vou respondendo ali, é uma coisa muito objetiva, né? Histórico de doença do fígado, renal crônica, esteve longa duração na unidade de saúde ou lar de idosos? Não. Ok. Então ele começa, ó, você tem algum dos seguintes sintomas? Por favor, selecione apenas novos sintomas que não estejam relacionados às suas doenças crônicas. Hernani, só um segundo. Se a pessoa não souber que ela tem uma doença renal ou não, ela pode não marcar? Não, ela coloca não. Ela coloca não. Não, Pelo pode ser que ele não protocolo, tenha ou que ele não saiba, né? pode ser que ele não tenha ou não saiba. Tá, Tá? E por quê? Por isso que depois você tem algumas outras checagens. tá bom. Tá? Então, ele tem febre, e se ele tiver dúvida, peraí, o que é febre? Né? Ele sempre tem o acesso ali a um tutorialzinho, uma indicação, né? Febre, a temperatura corporal, né? Então, se ele tiver dúvida de alguma resposta, ele consegue ter esse tipo de ação. Ele tem febre? Ah, eu estou com febre. Está com tosse? Está com tosse. Falta de ar? Não. Qual é a febre? Se eu falei que eu estou com febre, qual é a minha temperatura? Ah, entre 38 e 40. Sintomas piorando rapidamente, eu vou simular aqui para ele dar vermelho, tá? Ok. Até lembrando, se ele der verde ou amarelo, ele só vai orientar. Ele não vai seguir adiante, tá? Sintomas piorando rapidamente? Sim. Respiração rápida? Sim. Tossindo sangue? Sim. Vou matar o cara aqui. Olha lá, então ele já me deu, ó, vermelho. Aqui, essa mensagem ela é customizada para cada local, né? Mas o importante, a nossa central irá entrar em contato com você, né? Seus sintomas são graves, faça isso. E quais são os sintomas alarmantes? Né? A partir do momento que eu faço isso, ele já me diz, prezado paciente, aguarda que nossa equipe entrará em contato. E ele estava em espera ali, ele já caiu aqui para que o médico possa fazer o atendimento dele. Eu entrei aqui no médico só para
Vocês estão vendo o médico? Não, né? Não. Não, então deixa eu mudar o compartilhamento aqui, que eu estou simulando o médico. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu matei já o compartilhamento, você entra agora com o médico. Tá. Olá, então o médico já cai para ele, ó. O Hernani Almada respondeu ao questionário do coronavírus e os sintomas são estes. Então, o médico, a enfermeira, já sabe os sintomas do paciente, já sabe o porquê que ele foi para ali. Então, ele vai poder aqui já entrar fazendo as perguntas, né? Dei um bom dia. O senhor relatou estar com febre, estar com febre há quanto tempo? Tem H, hein? Sim. Então, aqui ele vai conversando. Se eu voltar lá para o paciente, ele já recebeu essa mensagem. E ele vai fazendo a comunicação. O médico, a qualquer momento, nessa comunicação, ele pode solicitar algum documento, ele pode pedir que o paciente mande alguma imagem para ele, alguma foto. Se eu estou com uma ulceração, deixa eu ver, me manda uma foto. Ou pode iniciar uma chamada de vídeo. Aqui, se eu abrir aqui a chamada de vídeo, como a gente está usando a câmera, mas ele já abriria aqui, tá vendo? O vídeo. Então, da mesma forma que ele está conversando via chat, ele poderia conversar via vídeo com o paciente. A hora que ele pede isso, já cai ali o aviso para o paciente. Tá? Entendi. Um outro ponto importante. Aqui, como a gente está simulando, né? Ele fez esse tipo de checagem, né? Deixa eu voltar ali para o paciente. Para um pouquinho. Deixa eu voltar para o paciente. Ele tem aqui, então, olha lá, ele respondeu. Então, eu vou conversando com o médico aqui. Voltamos aqui para o paciente. Voltamos para o paciente. E então, olha lá, onde é que está aqui a resposta do médico? Aqui, ó. O senhor relatou estar com febre, okay. há quanto tempo? Então, ele vai fazendo toda essa interação. Um ponto importante, só para frisar, digamos que o paciente ele caiu numa fila de espera, certo? A hora que ele fez a triagem. Não necessariamente ele vai ser atendido naquele mesmo momento, né? Então, quando o médico chama esse paciente, ele cai na lista do médico, o paciente no celular dele recebe um post dizendo, olha, você está sendo chamado para o atendimento. E aí o sistema tem um parâmetro de tempo, de quantos minutos e quantos pacientes de uma vez só o médico chama. Então, digamos que ele chamou 3 pacientes de uma vez só, né? Caiu para mim, eu estou tomando banho, eu estou fazendo outra coisa, não vi, não atendi. Ele fica lá aquele parâmetro, por 5 minutos ele fica me chamando. Se eu não atender, ele automaticamente sai da fila ou fica suspenso, né? Não perde o lugar da fila, desculpe, ele só fica suspenso e dali a 20 minutos, 15 minutos, vai ser chamado de novo. Então, é automático. Todo esse processo de gestão da fila, ela é toda automática. Não depende de ninguém chamar ou não chamar. Então, para o médico, não é ele que chama o paciente da fila. É o próprio sistema que demanda para o médico. Para não correr o risco ou para melhorar a produtividade. Às vezes o médico está ali, sai, vai tomar um café, aí não chama ninguém. Não, então o sistema já vai retroalimentando a lista dele de forma automática. Ok? Entendi. Ele, na verdade, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. O médico está lá, ele está sendo chamado pelo aplicativo, que o aplicativo fica acionando o médico para poder porque tem gente na fila para poder ele atender. Se ele demorar a atender, por um motivo qualquer, ele vai continuar
Não entendi por que ele vai chamar daqui a 20 minutos ou não continuar chamando. É porque ele vai chamando outras pessoas. Porque aquela pessoa, daqui a 20 minutos, ele chama por um tempo. Tudo isso é parametrizado. Ele chama e pode demorar, digamos, 3, 4 minutos. Tá? Para o médico não ficar parado, ele também chama uma quantidade de pacientes de uma só vez. Ele não vai chamando um por um. Ah, não, eu tinha confundido, na verdade, o aplicativo fica chamando o paciente. E aí, se o paciente não atender, ele coloca outro no lugar, mas daqui a pouco ele retoma a tentativa. Exatamente, porque aquela pessoa não perde o lugar dela na fila, entendeu? Isso é o importante. Lógico, porque não necessariamente ela está o tempo todo na frente do celular esperando ser chamada. Sim, né? Mas ela está se sentindo mal ali, está com febre. Isso, e outra, ela está ali fazendo as coisas dela do dia a dia e tal. A hora que ela é chamada, o sistema faz esse gerenciamento todo de forma automática. Tá? Tudo bem? Tudo bem. E aí, o médico, deixa eu simular aqui um outro. Deixa eu colocar um outro paciente. Vou fazer uma pergunta. O usuário do aplicativo, o cidadão, ele tem qual é o user e senha dele? Isso. Exatamente. É o quê? É o e-mail? Na realidade, a senha dele pode ser o CPF ou pode ser o próprio número do celular dele, o usuário, né? E aí ele tem uma senha que ele recebe um SMS, né, inicial para ele habilitar, mas ele pode trocar essa senha dele depois. Tá, ele recebe o SMS porque você identifica qual é o número do celular dele. Portanto, ele manda o SMS para lá, ele pega a primeira senha, altera, mas o user dele vai ser o CPF. O próprio celular. O próprio celular. O próprio celular. Tá? Ou o CPF, se o município, digamos assim, tiver um cadastro que ele queira que faça a validação no cadastro primeiro. Aí o user dele é o CPF, porque ao colocar o CPF ele já valida e já deixa ele definir a senha dele direto. São as duas possibilidades de acesso. Ok? E aí, assim, quer dizer, o que ele informa para o paciente? Você está mostrando agora, que eu tinha parado a gravação, a finalização do atendimento. Eu queria só pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui algum histórico, só para pegar alguém que eu... Eu vou parar a gravação para poder você achar, ok? Então agora a gente está na tela do médico. Do médico. Então o médico... paciente. Isso. O médico viu os sintomas dele, conversou com ele. Ele poderia aqui iniciar uma chamada de vídeo, né? Ele vai fazer todo o atendimento do paciente e no final ele vai chegar a uma conclusão, né? Ele vai finalizar esse atendimento. E ao finalizar, ele pode apenas orientar, ele pode deixar esse paciente em monitoramento ou ele pode encaminhar para uma unidade de saúde, né? Então você cria os caminhos possíveis. Eu vou colocar aqui só para demonstrar que ele está mandando esse paciente para uma unidade de saúde, tá? Então, olha, eu estou mandando ele para um pronto atendimento e eu poderia ter minhas unidades todas georreferenciadas aqui, tá? E eu vou por aqui, encaminhado para a unidade de saúde. E qual o parecer do atendimento? Paciente encontra-se com fortes indícios de Covid-19. Né? Encaminhei ele para uma unidade. Se a gente olhar quem recebe essa mensagem, paciente com indícios? Então, agora, se a gente voltar lá no app, lá no paciente, vou trocar aqui o compartilhamento, tá? Vou derrubar você. Derruba.
Aqui estamos retornando para o aplicativo do paciente, é o paciente olhando. Isso, é o paciente. Então, ele recebe esse encaminhamento. Paciente, por esses motivos, foi encaminhado para aquela unidade. Então, quando ele chega na unidade, ele já mostra o app dele ali. Olha, eu fui encaminhado para cá por causa disso, disso e disso. Ele não entra em fila. Ele já é um atendimento diferenciado, porque ele já foi triado. Já foi feito o atendimento para ele. Então, ele não vai ficar na fila correndo o risco de contagiar outras pessoas, né? Então, o processo ele vai desde a triagem, passando pelo atendimento e tendo o encaminhamento desse paciente. E tudo isso vai gerar a visão georreferenciada ali dos mapas da cidade e todos os indicadores de perfil da população em relação à questão epidemiológica. Um ponto que eu acho importante, Leon, é que assim, existem algumas soluções, alguns locais que estão fazendo a solução, por exemplo, para fazer essa triagem online. Existem alguns outros que estão fazendo atendimento de telemedicina. O que a gente procurou fazer foi um processo escalonado, onde ele primeiro passa pela triagem, da triagem ele vai para a telemedicina só quem indicou como sendo necessário, e da telemedicina ele vai para a unidade de saúde somente quem realmente foi confirmado. Então, você vai passando por uma escala, né? Tem um escalonamento de atendimentos para evitar que ele vá para a unidade de saúde de forma desnecessária. Então, eu acho que essa integração dos processos ficou diferenciada no sentido do atendimento à população e de evitar a ida desnecessária para a unidade de saúde. Eu diria que esse é o diferencial. Entendi, ficou ótimo. Obrigado, Viana. Imagina. Eu que agradeço. E aí, Leon? E a gente está